Bom, fala galera, na aula de hoje eu vou corrigir junto com vocês o nosso TA que fechou ontem, né? Deixei aí desde de sábado, nossa aula de sábado, e alguns eu vi que não conseguiram fazer, mas vamos lá, a correção do nosso TA, tá? Seguinte, TA não, desculpa, correção da trilha, tá? Trilha. Então, questão número 1. Dois corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros e isolados de outros corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que... Bom, o que a gente viu na nossa aula sobre processo de eletrização por atrito? Quando a gente esfrega, né, atrita dois corpos de naturezas diferentes, né, sempre um dos corpos vai perder elétrons e o outro corpo vai ganhar elétrons, sempre. O corpo que perdeu elétrons, necessariamente, bom, se eles estavam neutros antes do atrito e ele perdeu elétrons, ele vai ficar com carga positiva, né? E o corpo que ganhar elétrons vai ficar com carga, um excesso de carga negativa. Por isso que sempre na eletrização por atrito, os corpos adquirem a mesma carga, ou seja, o módulo, o valor é o mesmo, só que os sinais são diferentes, um positivo e outro negativo, sempre, tá? Por que o módulo tem que ser o mesmo? Porque a quantidade de elétrons que um corpo perde necessariamente tem que ser a mesma que o outro está ganhando. Isso tem que sempre acontecer. É o exemplo da partida de futebol que eu citei na aula. Se dois times jogam e um time ganha, o outro tem que perder, né? Então é assim que funciona, tá? Então essa é a questão número 1, daria a letra A. Um fica eletrizado negativamente e o outro positivamente. Tá. Questão número 2. Experimentalmente, observa-se que certos corpos, quando atritados, apresentam a propriedade de atração ou de repulsão. Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem, tá? Esse processo, chamado de eletrização por atrito, faz com que esses corpos ganhem ou percam. Isso é muito importante, eu falei sobre isso durante a aula. Para, em fins de eletrizar um corpo, de torná-lo carregado positivamente ou negativamente, nós só vamos trabalhar com a quantidade de elétrons, só. Os elétrons são muito mais fáceis de serem transferidos ou retirados de um corpo do que os prótons, né? É possível tirar um próton de um corpo? Possível até mas requer uma quantidade de energia gigantesca, e falando em processos de eletrização não faz o menor sentido, tá? Só uma observação aqui, ó. Prótons vocês conhecem, nêutrons também, elétrons é a resposta. Quarks é o seguinte, quando essa palavra átomo foi utilizada pela primeira vez para significar o indivisível, né? Então átomo era o que não era divisível, né? Hoje essa palavra inclusive não faz mais sentido ser usada, mas como já foi nomeado, todo mundo já sabe o conceito, decidiu-se não se mudar. Mas hoje nós sabemos, né, que os átomos eles são divisíveis sim, né? E esses quarks, não sei se todo mundo sabe, mas são as partículas que constituem os prótons e os nêutrons, por exemplo, tá? Então são partículas que compõem essas partículas, os prótons e os nêutrons. E os fótons, fóton é radiação, né? Então fóton seria, entre aspas, as partículas de luz, por exemplo, tá? Só para que a gente não tinha comentado sobre esses nomes, mas a resposta ao nosso exercício é a letra C, elétrons, tá? Questão número 3. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais. Então as primeiras questões a gente fez o atrito, então sempre um fica positivamente e negativamente, então cargas de sinais opostos. No contato a gente viu que, por exemplo, se os corpos forem idênticos, após o contato eles vão ficar com cargas de mesmo sinal, né? E a indução, o corpo o indutor e o corpo induzido sempre vão ficar com cargas diferentes também, né? Então a resposta seria a letra E. Atrito, sinais contrários, indução, contato, sinais iguais, e indução, sinais contrários também.
Tem dúvida? Volta lá na aula, volta nos slides que eu mandei que vocês vão ter condições de conferir isso aí. Questão número 4. Considere 3 esferas metálicas idênticas. Eu falei também sobre isso na aula. A grande maioria dos exercícios de eletrização por contato, as esferas são idênticas. E o interessante disso é que depois do contato, as cargas se dividem igualmente entre as esferas. Então vamos lá. Ó. A primeira possui uma carga elétrica em excesso igual a mais 2Q. A segunda mais 4Q. E a última igual a menos Q. Elas se encontram inicialmente separadas. Então beleza. Após o contato da primeira esfera com a segunda e posteriormente da segunda isoladamente com a terceira, a carga elétrica da terceira será. Então vamos por partes, tá? Primeiro tem as 3 esferas, né? A esfera 1, 2 e 3. As cargas são essas aqui, ó. Isso aqui são dados do enunciado, sem dificuldade nenhuma. Agora a gente vai fazer o contato da esfera 1 com a esfera 2, que é o que pede o exercício. Como fazer esse exercício? Eu tenho um exemplo muito parecido na nossa aula. Então a gente tem que ver qual é a carga total que está disponível. Então eu tenho que pegar a carga da primeira esfera, somar com a carga da segunda esfera, levando em consideração os sinais, tá? Então eu vou somar a carga da primeira esfera, 2Q, carga da segunda esfera, mais 4Q. Então eu tenho uma carga total disponível de 6Q, de mais 6Q. E como esses corpos são idênticos, essa carga vai se dividir igualmente. Então cada um dos corpos vai ficar com mais 3Q, que é o que está considerando aqui. Beleza, depois eu vou pegar as esferas 2 e a esfera 2 e vou colocar em contato com a esfera 3. Então, de novo, e agora? Qual que é a carga total que eu tenho disponível? Eu pego a carga da esfera 2 e somo com a carga da esfera 3. A carga da esfera 2 é 3Q agora, porque ela já sofreu contato com a esfera 1, tá? E a carga da esfera 3 é que foi dada no enunciado, que é menos Q. Então, eu tenho uma carga disponível, levando em consideração os sinais, tá? De mais 2Q. E essa carga vai se dividir igualmente entre as duas esferas, já que elas são idênticas. Então, após esses contatos, a esfera 2 e a esfera 3 vão ficar com a mesma carga, que é igual a mais Q. Então, voltando ao enunciado, ele quer saber a carga da terceira esfera. Então, a terceira esfera, como a gente viu aqui, vai ficar com uma carga de mais Q, tá? Então, o que nos leva à letra D, D de dado. Questão número 5. Num experimento realizado no laboratório de eletricidade, 3 esferas metálicas idênticas, de novo, as esferas são idênticas, A, B e C, apoiadas em suportes isolantes. Eu também falei sobre isso. O suporte tem que ser isolante para evitar que a carga perca carga, caso ela seja carregada, inicialmente neutras e separadas. Foram eletrizadas de modo que a esfera A ficou com uma carga Q e com valores das cargas Q e C desconhecidos. Em seguida, realizou-se a seguinte sequência de procedimentos. Então, primeiro procedimento. As esferas A e B foram colocadas em contato, verificando-se que elas ficaram carregadas com cargas iguais, igual a menos Q, quando foram novamente separadas. Então, vamos pensar. A gente não sabe a carga da esfera B, mas a gente sabe que depois do contato dela com a esfera A, ela ficou com uma carga de menos Q. Então, vamos acompanhar a minha linha de raciocínio. A esfera A tem uma carga de Q, né? E a esfera B, eu não sei a carga, mas eu sei que depois da divisão ela vai ficar com uma carga de menos 1. Então, tem que ter uma carga de menos 1 para a esfera A também. Então, cada uma fica com menos Q, tá? Mas para ficar uma carga de menos 1 para cada uma, né, tem que ter uma carga disponível para divisão de menos 2Q. Né? E para ficar uma carga disponível de menos 2Q, né, para divisão, inicialmente a esfera B tem que ter uma carga de menos 3Q. Porque se eu juntar essa carga de menos 3Q com a carga de Q da esfera A, vai dar uma carga de menos 2Q. E essa carga de menos 2Q vai se dividir igualmente. Então, a conclusão que a gente chega é que inicialmente a esfera B tinha uma carga de menos 3Q. Tá?
Tá aqui, ó, menos 3Q. Segunda afirmação. A seguir, a esfera B, que agora a gente sabe que ela ficou com menos Q depois do contato, foi colocada em contato com a esfera C, ficando ambas com carga Q sobre 2. Tá. Então, a esfera B, a gente já sabe que ela tem menos Q. E depois do contato com a esfera C, que a gente não conhece por enquanto, elas vão ficar com carga Q sobre 2. Para ficar com carga Q sobre 2, a carga disponível para divisão tem que ser Q. Q disponível, Q sobre 2 para uma metade e Q sobre 2 para outra metade. Então tá, então eu estou juntando a carga da esfera B, que depois do contato da esfera A é menos Q, tá? Menos Q com um valor que eu não conheço, e tem que sobrar Q sobre 2, uma carga total de Q. Então, simples, olha. Para sobrar uma carga total de Q, a esfera C tem que ter uma carga de mais 2. Porque, vejam bem, eu estou juntando menos Q de uma com mais 2Q da outra, né? Menos Q com mais 2Q sobra Q. Então, essa carga vai se dividir igualmente. Então, qual que é a conclusão que a gente chegou? Que a esfera A carga é dada no enunciado, que é igual a Q. A esfera B estava carregada com menos Q. E a esfera C estava carregada inicialmente com a carga de mais 2Q. O que nos leva à resposta letra B. Né? B de bola. Questão 6. Com o experimento da gota de óleo realizado pelo físico Robert Andrews Millikan, foi possível observar a quantização da carga elétrica e estabelecer numericamente um valor constante para a mesma. Sobre a carga elétrica, o fenômeno de eletrização dos corpos, assinale o que for correto. A carga elétrica é uma propriedade de natureza eletromagnética de certas partículas elementares. Não, obviamente, a carga elétrica é uma propriedade elétrica da natureza, não eletromagnética. Pelo menos por enquanto não. Né? Um corpo só poderá tornar-se eletrizado negativamente se for condutor. Mentira. A gente viu que pelos processos de eletrização, até aquela da série triboelétrica, tem vários materiais daquela série ali que são isolantes. Então é possível de eletrizar negativamente os isolantes também. Então essa também não é correta. Quando se atrita um bastão de vidro com um pedaço de pano, eu falei sobre esse caso, gente. Isso é muito comum. E os exercícios, eles até cobram que você saiba que ao atritar o vidro com a lã, o vidro adquire carga positiva e a lã, consequentemente, carga negativa. Mas, enfim, continuando. Inicialmente neutros, ambos poderão ficar eletrizados. A carga adquirida por cada um será igual em módulo. Sim, porque a quantidade de elétrons que um corpo perde necessariamente tem que ser igual ao que o outro corpo está ganhando. Então, isso aí também é verdadeiro. Qualquer excesso de carga de um corpo é múltiplo inteiro da carga elementar. Então, eu percebi que, pelas dúvidas que eu tive, ali no positivo e no Instagram também, que algumas pessoas não entenderam essa questão da carga elementar. Cada elétron ou cada próton, a diferença é só o sinal das cargas, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai ser sempre, é um padrão, tá? E esse valor surge daquela regrinha de 3 que eu pedi para vocês acompanharem lá na aula. Eles definiram que se um corpo ganhar 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, isso corresponde a 1 coulomb. Então, fazendo uma regra de 3, a gente acaba achando que cada elétron, um elétron apenas, tem essa carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. E como eu disse, essa questão de carga ser quantizada é que não pode existir qualquer valor de carga. Tem que ser múltiplos de uma quantidade de elétrons. Então, um corpo não tem como perder 10 elétrons e meio. Ou ele perde 10 ou ele perde 11. Tá? Então, é essa a ideia de ser quantizada. Não existe qualquer valor. Lembra do exemplo da aula. Se eu juntar moedas de R$1 dentro de um porco, de um cofrinho, eu não vou ter, por exemplo, R$700,50. Não é possível. Eu vou ter um valor múltiplo de R$1. Então, é isso. Então, o exercício pede a soma, né, daria 12, que é o item 4 e o item 8. Questão 7. O cientista americano Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, né, no século XVIII,
Empinando uma pipa, conseguiu captar a eletricidade desenvolvida nas nuvens e verificou que as nuvens realmente estavam eletrizadas. O aparelho que verifica atualmente se um corpo está eletrizado é o eletroscópio, também discutido na nossa aula. Uma barra metálica carregada negativamente, com carga menos Q, é aproximada de um eletroscópio de folhas, que foi previamente carregada negativamente com carga menos Q. Galera, lembrem-se também do eletroscópio. Ele pode ser usado neutro ou pode ser usado carregado, tá? Nesse caso, o nosso eletroscópio está carregado negativamente. Então, vamos aos itens. Levando-se em conta essa situação, analise as afirmações a seguir. À medida que a barra se aproxima do eletroscópio, as folhas vão se abrir além do que já estavam. Então, vamos ver. A barra está negativamente carregada. O eletroscópio também. Então, o que vai acontecer? Essa barra, ao ser aproximada da esfera, os elétrons que estão aqui, ou alguns desses elétrons, vão passar lá para as folhas. Então, as folhas vão adquirir mais carga negativa. E como elas adquirem mais carga negativa, elas vão se abrir ainda mais. Então, está correta o primeiro item. Segundo item, à medida que a barra se aproxima, as folhas permanecem como estavam. Então, se a gente considerou o item 1 como certo, o item 2, obviamente, tem que estar errado. Se a barra tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas fecham e o eletroscópio fica neutro. Bom, se essa barra tivesse positivamente carregada, pode até ser que isso acontecesse, né? Porque aí os elétrons iam passar do eletroscópio para essa barra, tentando neutralizar tanto um quanto o outro. Mas não é o caso, essa barra está negativamente carregada. Então, encostando aqui, os dois continuam negativamente carregados e as folhas continuam separadas. Então, essa terceiro item também é falso. Então, o único item verdadeiro é o número 1, que leva a letra C, C de casa. Questão 8. Uma esfera metálica tem carga negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. Sendo a carga do elétron ou carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, pode-se concluir que a esfera contém. Só de estar negativamente carregada, ela tem que ter mais elétrons do que prótons. Então, ela tem que ter um excesso de carga negativa, né? Se ela tivesse positivamente carregada, ela teria que ter uma falta de elétrons, tá? Ou excesso de carga positiva. Beleza, mas quantos elétrons que ela tem em excesso? Aí eu vou usar aquela fórmula, ó. A carga que eu tenho, 3,2 vezes 10 a menos 4, o número de elétrons em excesso eu não sei, e o E vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga é de um elétron só. Então, aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Aqui eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Cuidado com essa subtração. Menos 4 menos 19 vai ficar menos 4 mais 19, que vai dar 15 positivo. Então, esse corpo tem um excesso de 2 vezes 10, ele vai dar 15 elétrons, tá? Bom, questão 9. Duas esferas idênticas, A e B, feitas de mesmo material condutor, apresentam-se com as cargas mais 3E e menos 5E, e são colocadas em contato. Então, juntando as duas, qual que é a carga total disponível? Acho que essa aqui eu nem fiz, porque a gente já fez tantas questões desse jeito. Carga total disponível vai ser mais 3E com menos 5E, vai dar menos 2E, tá? Após o equilíbrio, a esfera A é colocada em contato com uma outra esfera idêntica C, que possui a carga de mais 3E. Então, vamos primeiro. Primeiro, juntando essas duas, vai dar uma carga disponível de menos 2E. Essa carga de menos 2E vai se dividir igualmente entre as duas, tá? Então, menos 1 para cada um. Beleza. Depois, você coloca essa esfera em contato com a C, que tem mais 3E. Então, juntando menos 1E da primeira com mais 3E da segunda, sobra 2E. 2E dividido igualmente entre as duas esferas, fica 1 para cada uma. Então, da letra C. É muito parecida com as primeiras que a gente fez lá de contato. Então, tentem fazer aí. Vocês vão chegar na mesma conclusão. Sigam aqueles passos. Eu não vou fazer de novo para não tomar muito nosso tempo aqui.
mas é simples, só fazer aqueles mesmos passos. Carga total, divide igualmente. Carga total, divide igualmente. Então, da letra C de casa de novo. E a questão dessa e última da nossa trilha fala o seguinte: 3 pequenas esferas de cobre idênticas são utilizadas numa experiência de eletrostática. A primeira, denominada A, está inicialmente eletrizada com carga de mais 2,4 nanocoulombs. Esse N aqui é de nano, é 10 a menos 9. A segunda, denominada B, não está eletrizada. E a terceira, denominada C, está inicialmente eletrizada com carga de menos 4,8 ou 4,80 nanocoulombs. Num dado instante, são colocadas em contato entre si as esferas A e B. Após atingido o equilíbrio eletrostático, A e B são separadas uma da outra e então são postas em contato com as esferas B e C. Ao se atingir o equilíbrio eletrostático entre B e C, a esfera C. Então, vamos ver aqui a linha de raciocínio. Então, inicialmente, o que nós temos? Esfera A, mais 2,4 nanocoulombs. Esfera B, neutra. Esfera C, menos 4,8 nanocoulombs. Então, o primeiro contato que vai acontecer entre A e B. Qual que é a carga total que vai estar disponível? Vai ser a carga da esfera A, mais 2,4 nanocoulombs, e a carga da esfera B, que não existe, que é 0. Então, a carga total disponível para divisão é 2,4 nanocoulombs. Então, divide igualmente. A esfera A e a esfera B, depois desse contato, vão ficar ambas com 1,2 nanocoulombs cada uma. Beleza, agora a gente vai colocar em contato as esferas B com a esfera B com a esfera C. Então, qual que é a carga total que vai ficar disponível? 1,2 da B e menos 4,8 da C. Então, a carga total disponível menos 3,6 nanocoulombs. Leve em contato em questão sinais, tá? Senão vai dar errado. Essa carga vai se dividir igualmente entre as duas. Então, cada uma vai ficar com menos 1,8 nanocoulombs. Beleza. Então, qual que era a carga inicial de C? No enunciado, menos 4,8 nanocoulombs. Após o contato, menos 1,8 nanocoulombs. Então, aqui os alunos têm muita dificuldade. Essa esfera ficou mais ou menos negativa? Menos negativa. Ou seja, ela passou de menos 4,8 para menos 1,8. Tentem pensar isso como se fosse o eixo Y. Onde estaria o menos 4,8 e onde estaria o menos 1,8? Então, para sair de menos 4,8 e chegar a menos 1,8, tem que subir, né? Então, ele tem que ter ganhado uma carga de mais 3 nanocoulombs, né? Porque menos 4,8 mais 3 é menos 1,8. Então, ele tem que ter ganhado carga positiva. A gente não pode falar que ele ganhou prótons, porque isso não acontece. Então, para ele ganhar uma carga positiva, ele tem que perder elétrons. Reflitam sobre isso. Então, para ele ganhar carga positiva, ele tem que perder elétrons. Tá? E para ele ganhar carga negativa, ele tem que ganhar elétrons. Tá? Reflitam sobre isso. Tá. Então, eu sei que ele ganhou essa carga de 3 nanocoulombs. Então, essa é a carga que ele ganhou. Tá? Então, quantos elétrons ele tem que ter perdido? Aí é só jogar na fórmula de novo. Ó. A carga total que ele ganhou, 3 vezes 10 a menos 9, dividido pela carga de cada elétron. Então, dividindo 3 por 1,6 dá 1,875. 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 19, conserva e subtrai os expoentes, vai dar 10 positivo. Então, nesse processo, a esfera C ela tem que ter, na verdade, perdido 1,875 vezes 10 elevado a 10 elétrons, o que nos caminha para a letra B de bola. Bom, galera, então é isso. Eu não pedi para vocês fazerem as atividades do livro. Tem 2 atividades, se eu não me engano, acho que é na página 8 e na página 15. Eu não estou com o livro 10 aqui agora, mas são as 2 atividades aí que eu não pedi, nem vou, mas vocês já podem fazer. Eu não vou pedir para vocês mandarem foto nem nada, mas façam. É muito importante que vocês façam. E qualquer dúvida que possa aparecer aí, vocês podem me questionar. Outra coisa que eu pedi
Para vocês mandarem um feedback aí das aulas, se está dando para acompanhar, se está legal, o que vocês acham aí. Eu preciso disso para a gente dar continuidade. Eu coloquei isso aqui no final do vídeo de hoje para ver quem está assistindo até o final. Galera, forte abraço, até mais.